Sabe aquele argumento que existe em relação ao seu produto, ao seu serviço, que te detona? E aí, durante a sua negociação, você faz o possível para não entrar naquele assunto? E aí? E aí o teu cliente já começa a olhar para você já pensando naquele assunto que virou de conhecimento popular a respeito da, sei lá, de uma fragilidade ou de algo que não é legal, ou de algo que eles pensam não ser legal no seu produto e você não quer entrar naquele assunto e fala. Será que você está agindo certo? Será que dentro do processo de persuasão você está agindo certo? Primeiro que aquilo está escondido lá na tua mente, né? Aquilo está escondido que você sabe que aquele assunto existe. Você sabe que aquela objeção existe em relação ao seu produto e você não quer entrar nela. Eita ferro, né? E agora? E o teu cliente está ali, ó, se coçando para falar daquilo e você está percebendo. Porque a gente percebe, a gente faz uma leitura, mesmo que inconsciente das coisas, ainda mais quando a gente conhece muito do nosso produto, do nosso serviço. E aí, como fazer? Se liga que agora eu vou te ensinar como é que você faz. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que você tem que estar é convicto. E para estar convicto, essa convicção tem que ser verdadeira. E para isso eu vou contar uma história para vocês. Como acontece? Tem que conhecer o produto que você trabalha. Eu trabalhava numa distribuidora de petróleo, uma distribuidora de combustível. E quando eu entrei nessa distribuidora de combustível, às vezes eu ouvia pessoas falando coisas sobre a distribuidora, sobre a qualidade do combustível, coisa e tal, né? Mas fui contratado para vender combustível, vamos vender combustível, né? Mas esse tipo de conversa ele causa desconforto. E eu fui conhecendo essa distribuidora de combustível que era lá da minha cidade. Fui conhecendo. Eu passei teve um tempo que eles me mandaram substituir um rapaz lá em Paulínia, onde se pegava o combustível lá, direto na Petrobras. Conheci todo o processo, vi tudo certinho, vi desde a saída do combustível lá da refinaria, para chegar na distribuição, para colocar no caminhão, para ser transportado, lacrado, tudo. Vi todo o processo, acompanhei lá na fonte. Falei, olha, aqui não acontece essas coisas que o povo fala, não. A partir daí eu estava convicto de que aquilo ali era uma coisa legal, bacana. Eu fiquei substituindo um rapaz lá durante 30 dias, que ele ia tirar férias, e eu assumi a coordenação temporária lá de Paulínia, né? Depois eu volto para minha cidade, começo a trabalhar lá. E aí, me mandaram uma época, né? Sai das vendas. Eu sempre estava rodando lá, até para conhecer, isso foi bacana. Eu saio, o pessoal cobrindo outras férias do pessoal do faturamento. E o pessoal do faturamento fica lá onde estão os combustíveis, onde é carregado os caminhões que vendem ali para a região e vendem para os postos de combustíveis. E eu acompanhei a carga desses combustíveis, né? E chega lá o álcool puro, né? Aí chega lá a gasolina pura, aí chega lá o diesel tal, tem 2 tipos de diesel lá. E aí, o que acontece? Existe a mistura do percentual da gasolina no álcool lá na distribuidora. E eu vi fazendo tudo muito certinho, tudo seguindo as normas, tudo seguindo a risca milimetricamente, cada processo. Pronto, para mim acabou, era história. Porque eu tinha convicção de que aquilo que falavam era uma falácia, uma coisa cultural que se construiu sem conhecer a empresa. Beleza, cada vez que alguém argumentava, eu tinha uma história para contar.
eu vi lá na raiz que acontecia assim, 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 assado, eu vi o carregamento, eu vi isso, eu vi aquilo, eu trabalhei em tal lugar. Então, aquele ponto de vista comigo não tinha mais jeito, porque eu presenciei e eu contava essa história que eu presenciei dentro dessa empresa. Então aquilo eu comprei para mim aquela verdade, uma verdade presenciada, aonde fatos externos não tinha como me convencer. Então a primeira coisa é estar convicto. Quando você está convicto, tudo muda. A argumentação ela é forte, tá? Beleza, então essa é a primeira coisa. Conheça profundamente até o processo produtivo do produto que você trabalha. Isso é importantíssimo. Quando você conversa com alguém, acaba os mitos criados em volta. E até você tem poder de enfraquecer o teu concorrente. Quando você conhece, você tem poder de enfraquecer o teu concorrente, não é atacando ele não, mas é mostrando as qualidades que o teu produto tem em relação ao produto do outro. Isso é natural, gente, muito natural. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Conhecer o teu produto profundamente. Vai tirar de você até os mitos que criaram na tua cabeça antes de você trabalhar com aquilo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Nós precisamos entender como é que a mente humana funciona aí nesse processo. A primeira coisa é, sempre a gente tem que dissociar daquele desconforto. A primeira coisa é perceber o seguinte, existe sempre dois pontos de vista. Existe sempre dois lados da mesma moeda. Cada argumento tem pelo menos dois lados, mesmo que às vezes não estamos preparados para admiti-los. No calor da batalha, muitas pessoas apresentam seu próprio lado do argumento, como se não tivessem uma alternativa, já que quase como um instinto natural, a gente tenta atrair, sabe, a atenção para as fraquezas do nosso argumento, por medo de prejudicar nosso próprio de vista. E é natural isso. É muito natural. Às vezes, a gente não quer tocar naquele assunto, é desconfortável para a gente. Né? E nos negócios, os assuntos vêm. Os assuntos desagradáveis, eles vêm. As objeções, elas aparecem. E nós temos que lidar com ela. E tem uma forma muito bacana de lidar com ela. Então, eu primeiro vou explicar para vocês, para entender o funcionamento da mente, como que isso funciona, tá? Bom, eu vou falar para vocês desse cara aqui, ó, Daniel O'Keefe. Esse cara fez uma pesquisa sobre comportamento e persuasão, um estudo de parcialidade e persuasão na universidade, ele é da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E ele fez um estudo muito denso sobre parcialidade e a persuasão. E ele percebeu o seguinte, que os discursos que eram unicamente monodirecionados, que só falava de uma parte, eles eram muito menos persuasivos do que aqueles que eram de dupla parcialidade, que falava das duas partes. Vou explicar. Quando eu estou falando de argumentos bilaterais, eu estou falando que eu tenho ciência de que o outro argumento existe. O que eu faço? Nesse momento, eu demonstro que eu tenho a coragem de falar no argumento contrário e no meu argumento. Mas o que você tem que fazer? A primeira coisa, eu tenho coragem de falar sobre isso. Por quê? Agora, no momento que eu estou utilizando a opinião contrária à minha, eu já vou colocando todos os contra-argumentos em cima dela. E aquilo eu coloco tirando a intensidade. Então eu não posso realçar isso. Eu tiro o valor, eu tenho que ter um comportamento emocional que tira o valor daquilo. Eu tenho comportamento emocional que tenho que ter um comportamento emocional onde eu demonstro que aquilo não é um obstáculo, não é um empecilho. Ele existe, mas não é um empecilho, tá? E aí eu mostro todos os contra-argumentos, resolvendo aquelas objeções já de cara,
E aí sim, eu tenho resolvido esse assunto. Esse assunto ia pintar de qualquer jeito. Está pintando direto nas suas vendas, né? Você percebe que quando faz uma pesquisazinha mínima, você percebe o tanto que o cara conhece. Está pintando na sua venda, aquele maledito assunto vai pintar na sua venda. Já fala dele logo, desconstrói, né? Já coloca todos os contra-argumentos em relação àquele fato. E aí você desconstrói isso. E os contra-argumentos, por exemplo, no meu caso, qual era o contra-argumento que eles queriam falar sobre a qualidade do combustível? Não tinha como falar. Porque eu presenciei todo o processo produtivo. Eu vi como é que funciona. Eu vi o cuidado com a qualidade. Eu vi o cuidado com as misturas. Eu vi o cuidado com tudo dentro da norma. Tudo. Então, como é que você vai discutir com isso? Não tem jeito, né? A pulga às vezes fica atrás da orelha, fica, mas ela cai em intensidade violentamente sobre isso, tá? Agora você tem que ter firmeza na hora que você está colocando os contra-argumentos e eles têm que ser muito íntegro, muito honesto, beleza? Às vezes a gente tem a tendência de pensar que apresentar somente o nosso lado da história a gente vai estar fortalecido enquanto a gente não conta outro lado. Não. Apresenta primeiro o lado que você não gosta, quando você percebe que é inevitável esse lado vai aparecer. Traz os contra-argumentos em relação a esse lado e sem dar ênfase, sem dar importância, falando aquilo com desimportância, e aí sim você vai falar do que é bom, do que é positivo, né? Do que é pontos fortes do teu produto, do teu serviço, beleza? Então é assim que você faz, assim que você desconstrói. Isso faz com que a mente do teu interlocutor, ele perceba que você conhece muito e ele começa a entrar num estado de confiança com você. Esse cara não me escondeu nada, olha, ele sabe que tem isso. Olha, esse cara, entendeu? Aí você começa a ganhar autoridade em relação àquele assunto. Sobre essa pesquisa do O'Keefe, no artigo que ele fez, ele analisa se tem exceção à regra geral de usar argumentos bilaterais na persuasão e considera os 3 seguintes casos, tá? Audiência com conhecimento. Se pensava que os argumentos unilaterais eram mais eficazes se a audiência já tivesse conhecimento prévio sobre o tema. O'Keefe não encontrou nenhuma evidência para isso. Até mesmo um público abrangente será mais influenciável por um argumento bilateral, tá? Baixo nível educacional. Novamente, O'Keefe não encontrou evidência de que as pessoas com nível educacional mais baixo sejam mais influenciadas por uma mensagem unilateral. Portanto, ainda é melhor usar argumentos bilaterais. Mensagens publicitárias. Essa é a única exceção à regra sobre refutar os argumentos da outra parte. O'Keefe descobriu que não há diferença se os anunciantes apresentam argumentos contrários ou não. Talvez isso se dê porque sabemos que é propaganda, né? Ignoramos os desígnios dos anunciantes de apresentar um argumento equilibrado. Beleza? Beleza? Então, olha lá. Bom, por que funciona? Porque moralmente, quando você traz os argumentos, mesmo com contra-argumentos, quando você traz o assunto bilateralmente, ele fica moralmente simpático à pessoa. Fica moralmente agradável. Esse cara tem moral, entendeu? E a outra coisa, fica persuasivo, porque nesse momento a pessoa se abre para você, ela entra no estado de confiança. O cara sabe do que está falando, beleza? Mas e se eu não quiser trazer o assunto nem o contraponto? Então vou aprender um truque. Vamos lá? Para a gente entender um pouco como isso funciona, como esse truque funciona, a gente tem que entender o seguinte conceito, né? E aí vamos pensar nessa mulher aí, ó, Kimberly Weaver. O que aconteceu? Ela fez um teste com várias pessoas, né? É uma doutora,
uma psicóloga, ela fez um teste e ela analisou exatamente essa situação para testar como as pessoas julgam a distribuição de opinião, tá? O estudo realizado por ela e seus colegas descobriu que, apesar de 3 pessoas diferentes expressarem a mesma opinião, o seu nível de influência é apenas ligeiramente superior em comparação a quando uma única pessoa expressa a mesma opinião 3 vezes. Entenderam? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de repetição. Quanto mais você repetir, mais você dá a percepção de que aquilo é certo. É muito usado por político, né? Então, quanto mais eu repito, eu ganho familiaridade. Ganhando familiaridade, eu entendo como algo natural, normal, e eu começo a entender como uma verdade. Beleza? Bom, se você não quiser apresentar, para você causa muito desconforto falar da objeção, e você quiser fortalecer o ponto forte, a ponto que a objeção seja muito pequena, sem falar nela, existe um truque, que é a repetição de argumento. E aí, como é que você faz essa repetição de argumento? Você repete 2, 3 ou 4 vezes, de 3 a 4 vezes, tá? Você vai repetir a argumentação de 3 a 4 vezes durante a conversa, cria uma conversa, tem um discurso mais ou menos preparado aí, para que você não se torne também, não seja uma conversa chata. Quando você repete várias vezes para a pessoa a argumentação positiva, ela cria familiaridade. Quando ela cria familiaridade, ela tende a entender aquilo como uma verdade. Sabe aquela história que se eu contar uma mentira várias vezes, ela pode se tornar uma verdade? É isso. E político usa muito isso, viu, gente? Político usa muito isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar os pontos positivos 1, 2, 3 ou 4 vezes. Durante o seu discurso você traz. Por quê? É como quando a gente fala na repetição. Quando a gente está falando em repetição, a repetição cria na sua mente um estado de memória. Quando você cria uma memória dentro dele, toda memória é uma verdade. Né? Toda memória é uma verdade. E aí é um processo de persuasão por repetição. Vai criar um estado entre que aquilo é familiar para mim. Ele já falou 1 vez, 2, 3, já falou a 4ª vez. Não fica exagerando também. Para por aí, entendeu? Você cria memória para ele. Criou memória para ele, ele entende, ele tem como algo familiar, conhecido. E se é algo familiar, conhecido, eu não preciso ficar explorando muito não, porque eu já sei, entendeu? E aí o que você faz? Ficar repetindo e repetindo os pontos fortes. Não vai ser robô também, né? O meu produto tem a melhor, sei lá, vamos falar de carro. O meu produto tem o melhor motor da categoria. Ele é assim, assim, assado. Aí em seguida você já fala, meu produto tem o melhor. Não, peraí. Não é assim, tá? Constrói um discurso inteligente, né? E aí, dentro desse discurso inteligente, você coloca aquilo que é destaque 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí você cria familiaridade com a pessoa. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou ensinar um truquezinho para vocês incorporarem nos processos de persuasão. E essa pode ser usada a qualquer momento. Que é o seguinte, na Austrália, os caras fizeram um teste com um grupo de pessoas, uma universidade da Austrália fez um teste com um grupo de pessoas que era a favor da eutanásia, tá? Da eutanásia voluntária. E essas pessoas foram divididas ao meio, metade delas tomaram substâncias que tinham cafeína, café. Tomaram substâncias que tinham cafeína. E aí,
Durante o processo, elas ouviram 6 histórias contrárias à eutanásia. 6 processos, 6 histórias contrárias à eutanásia. E o que aconteceu? Grande parte das pessoas que consumiram cafeína mudaram a sua opinião em relação àquela história. Beleza? Tranquilo? Confirmaram mais tarde, fizeram um outro tipo de teste, mas eu não vou prolongar, eu só vou falar como é que funciona. O que acontece? Quando você toma cafeína, toma café ou chá com alto nível de cafeína, ao contrário do que as pessoas pensam que você vai ficar alerta, você fica alerta, mas você dá foco. Quando você dá foco, a mensagem ela entra por completo. Ao contrário de pessoas que ficam sem cafeína, elas ficam mais dispersas. E quando elas estão mais dispersas, elas estão distraídas. E se elas estão distraídas, a mensagem não entra com tanta força. Por isso, no processo de persuasão, recebe a pessoa aí com um copinho de café, um pouquinho de café, que vai dar certo. Beleza? E esse é o meu vídeo de hoje. Espero ter ajudado e vamos que vamos. Vamos ser persuasivo, vamos nos tornar pessoas melhores, porque ser persuasivo minimamente é se tornar uma pessoa mais educada, é se tornar uma pessoa mais simpática, porque fora disso não há persuasão. E até mais, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com pessoas que também precisam aprender esses processos para que elas possam se deslanchar nos negócios delas, possam se deslanchar nas vendas. E é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Dê um like e inscreva-se neste canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe este conteúdo para ajudar outras pessoas.